IBGE divulga a prévia da inflação para o mês de maio. Operação policial na zona norte do Rio de Janeiro acaba em confronto e deixa mortos. E você vai ver também. Quantidade de famílias em situação de miséria na cidade de São Paulo cresceu mais de 30% em um ano. Guerra entre Rússia e Ucrânia completa 3 meses e ainda parece longe do fim. E ainda, o opositor russo teve a condenação confirmada pela justiça. E hoje é celebrado o Dia Nacional do Café, a bebida mais consumida no Brasil depois da água. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada no que é notícia nessa terça-feira no Brasil e no mundo. Começamos essa edição falando de economia. O IBGE divulgou hoje a prévia da inflação para o mês de maio e o índice oficial apresentou queda. A previsão de uma alta nos preços de 0,59% foi bem abaixo de 1,76% registrado em abril. A alta dos preços, que vem tirando o sono e o poder de compra do brasileiro, deve ser um pouco mais amena em maio. É o que mostram os dados divulgados pelo IBGE. Segundo o IPCA 15, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, maio deve fechar com inflação de 0,59%. O número representa uma desaceleração em relação a abril, que registrou 1,73%. Ainda assim, a variação é a maior para o mês de maio desde 2016, quando foi registrada a marca de 0,86%. No acumulado em 12 meses, o índice foi de 12,20%, superando os 12 meses anteriores. A meta do Banco Central para a inflação nesse ano é entre 2% e 5%. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 4,93%. Segundo o IBGE, todos os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram aumento nos preços, exceto habitação, queda de 3,85%. O resultado foi influenciado pela queda de 14,09% na energia elétrica. Em abril, passou a vigorar a bandeira verde no lugar da bandeira de escassez hídrica, que acionava R$ 14,00 na cobrança da conta a cada 100 kW consumido. Os demais grupos todos apresentaram alta. Alimentação e bebidas, 1,52%. Artigos de residência, 0,98%. Vestuário, 1,86%. Transportes, 1,80%. Saúde e cuidados pessoais, 2,19%. Despesas pessoais, 0,74%. Educação, 0,06%. E comunicação, 0,50%. Ao menos 11 pessoas morreram durante um confronto na Vila Cruzeiro, na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta manhã. Agentes buscavam por chefes do Comando Vermelho que estavam escondidos no complexo. Segundo a polícia, 10 dos mortos eram criminosos e a outra vítima era uma moradora, que morreu depois de ser atingida por uma bala perdida durante o confronto. Mais 2 pessoas foram atingidas e socorridas para hospitais da região. Segundo o relato dos moradores, os tiros começaram a ser ouvidos por volta das 4 horas da manhã. A Polícia Militar informou que os agentes chegaram na comunidade para uma operação emergencial, com o objetivo de prender chefes do Comando Vermelho escondidos na Vila Cruzeiro, e foram recebidos a tiros. A polícia afirma que lideranças da facção que atuam em outras favelas do Rio, como Jacarezinho, Mangueira, Providência, Salgueiro e até em estados do Norte e do Nordeste, também estão abrigados na Penha. Um helicóptero blindado da PM acompanhou a operação e ofereceu suporte aéreo para os agentes. Devido ao confronto, a Secretaria Municipal de Educação informou que 11 escolas da região precisaram permanecer fechadas. 11 fuzis, 4 pistolas e uma granada foram apreendidas. O governo federal anunciou uma nova troca na presidência da Petrobras. E o conselho da estatal deve se reunir na quarta-feira para avaliar o indicado ao cargo. O
O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira por meio de um comunicado emitido pelo Ministério de Minas e Energia. Em nota, o governo federal agradeceu José Mauro Ferreira Coelho pelos resultados alcançados pela Petrobras durante sua gestão, mas destacou que vive atualmente um momento desafiador decorrente dos efeitos de extrema volatilidade dos mercados internacionais. José Mauro Coelho, que havia assumido o cargo há 40 dias, foi o terceiro presidente da estatal dispensado desde o início do atual governo. Antes, Roberto Castelo Branco e Joaquim Silva e Luna haviam assumido o cargo de liderança da empresa. Para presidir a Petrobras neste novo momento, o governo federal indicou Caio Paes de Andrade, que é atual secretário de Desburocratização do Ministério da Economia e já havia sido cotado para o cargo da petrolífera anteriormente. A indicação precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras, no qual o governo federal tem maioria, por ser o acionista majoritário da empresa. O Ibovespa, que é o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, opera em queda nesta terça-feira com a nova troca de presidente da Petrobras. Por volta do meio-dia, o indicador caía 1,54% a 108.641 pontos. E com o fim da greve, os servidores do INSS se comprometeram a repor os quase 2 meses de paralisação para agilizar a análise de processos. Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social já retornaram ao atendimento nas unidades após quase 2 meses de paralisações. O anúncio do fim da greve foi feito depois da reunião com o ministro do Trabalho e Previdência e a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais na última sexta-feira. No acordo, eles se comprometeram a repor os dias parados e trabalhar para reduzir o estoque de perícias não realizadas, através de um plano de trabalho a ser construído. Em 52 dias de paralisação, mais de 1 milhão de segurados aguardam na fila de perícias médicas. O presidente do INSS garantiu que todos os esforços serão no sentido de agilizar as entregas aos segurados da Previdência Social. Para reduzir a fila de exames periciais agendados, por exemplo, foi definida a realização de até 12 atendimentos diários por profissional. Porém, de acordo com a lei de 2019, os médicos que ultrapassarem essa quantidade vão receber R$ 61,72 por perícia extraordinária. E os servidores terão 8 meses para compensarem os dias não trabalhados de modo presencial ou remoto. Agora falamos de uma triste realidade. A quantidade de famílias em situação de miséria aqui na cidade de São Paulo cresceu mais de 30% em janeiro deste ano, na comparação com 2021. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Almeida Júnior. Pelo menos 619 mil famílias vivem em situação de extrema pobreza aqui na cidade de São Paulo. Esses dados são da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que reportou um aumento de 30,82% das pessoas em situação de miséria. Para o CadÚnico, o número pode ser ainda maior, já que muitas pessoas estão fora do cadastro. De acordo com o Cadastro Único, são classificadas famílias extremamente pobres, aquelas que sobrevivem com renda per capita mensal de até R$ 105. O estudo enfatiza que a quantidade de pessoas que pedem comida, roupas e trabalho se dá principalmente em consequência da pandemia de Covid-19. Com o agravamento da situação econômica, muitas famílias passaram a morar na rua. O assunto agora é o conflito no leste europeu. Três meses depois, a guerra na Ucrânia segue gerando consequências no mundo inteiro. Milhares de civis e militares morreram e as próximas semanas prometem dificuldades na região. A guerra na Ucrânia completa 3 meses com os combatentes concentrados no leste do país, onde a Rússia pretende acabar com os últimos focos de resistência na região de Lugansk, na bacia de mineração do Donbass. Depois de afastar as tropas invasoras das 2 grandes cidades do país, Kiev e Kharkiv, os ucranianos admitem dificuldades para conter o avanço russo. Na segunda-feira à noite, o presidente Volodymyr Zelensky admitiu que as próximas semanas de guerra vão ser difíceis, enquanto as forças armadas afirmaram que as tropas russas executam operações ofensivas ininterruptas na região.
A Rússia concentra os ataques no reduto de resistência de Luhansk, com a tentativa de cercar as cidades de Severodonetsk e Lysychansk, separadas pelo rio Donetsk. Iniciada como uma ofensiva total sobre a Ucrânia em 24 de fevereiro, a invasão se concentra agora no leste e no sul, onde a Rússia controlava desde 2014 a anexada península da Crimeia e tomou do início do conflito a cidade de Kherson. As consequências do conflito são cada vez maiores. Os preços da energia dispararam e o mapa de segurança da Europa deve mudar, com os pedidos de adesão à OTAN da Suécia e da Finlândia. Nos 3 meses, milhares de pessoas morreram, entre civis e militares, mas não há um balanço preciso. Somente em Mariupol, autoridades calculam 20 mil vítimas. 8 milhões de pessoas foram deslocadas internamente e mais de 6 milhões precisaram fugir para outros países. E nessa terça-feira, trabalhadores que cavavam nos escombros de um prédio residencial em Mariupol encontraram cerca de 200 corpos em um porão. A cidade foi duramente atacada por meses, onde muitas pessoas ficaram presas sem comida, água, calor ou eletricidade. Mas o cerco finalmente chegou ao fim na semana passada, depois que mais de 2.000 combatentes ucranianos se entregaram, abandonando a usina siderúrgica de Azovstal, considerado o último lugar de resistência. Autoridades ucranianas acusaram a Rússia de tentar encobrir a extensão dos horrores da guerra, inclusive levando equipamentos móveis de cremação. E o ministro da Defesa e o secretário do Conselho de Segurança da Rússia deram a entender que Moscou terá que lutar ainda por muito tempo na Ucrânia para alcançar seus objetivos. A guerra na Ucrânia já se arrasta há 3 meses e parece longe do fim. O ministro Sergei Shoigu disse que a operação militar vai continuar até que a Rússia alcance todos os objetivos, sem importar a enorme ajuda ocidental ao regime de Kiev e a pressão sem precedentes das sanções. De acordo com o ministro, os esforços russos para evitar vítimas civis diminuem o ritmo da ofensiva, mas isto é deliberado. Antes, em uma rara entrevista a um jornal russo, o secretário do Conselho de Segurança, Nikolai Patrushev, afirmou que as operações militares durariam o tempo necessário. Os objetivos declarados pelo Kremlin são a desnazificação da Ucrânia e a segurança da região do Donbás, majoritariamente de língua russa. Moscou acusa o governo ucraniano de ter cometido um suposto genocídio na região. E veja a seguir, o opositor russo teve a condenação confirmada pela justiça nesta terça-feira. E ainda, hoje é celebrado o Dia Nacional do Café, a bebida mais consumida no Brasil depois da água. Em instantes, nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora 1h17. Falamos de saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou uma nota recomendando a adoção de medidas de proteção em aeroportos para adiar a chegada da varíola dos macacos aqui no Brasil. A varíola dos macacos é uma infecção viral que se espalha principalmente por contato próximo. Ela é endêmica em partes da África Ocidental e Central. Nenhum caso foi registrado ainda aqui no Brasil. Para evitar um surto no país, a Anvisa defende o distanciamento físico sempre que possível e o uso de máscaras também sempre que possível, principalmente nos aeroportos. E voltando aos destaques internacionais, fortes chuvas geraram prejuízos em Bangladesh, onde milhões de pessoas foram afetadas. As inundações foram as piores dos últimos 20 anos. O governo afirmou que as enchentes que começaram na semana passada submergiram 70% do distrito de Sylhet e 60% de Sunamganj. Mais de 2 milhões de pessoas ficaram isoladas nestas localidades. As fortes chuvas fizeram com que vários rios transbordassem, entre eles o Surma e o Kuchiara, 2 dos principais na fronteira, que romperam uma grande barragem e causaram a inundação de centenas de aldeias. O Centro de Previsão e Alerta de Inundações afirmou que os 2 rios atingiram o nível mais alto desde que os registros começaram na década de 1970. As inundações são uma ameaça regular para milhões de pessoas em áreas baixas de Bangladesh e do Nordeste da Índia.
Especialistas garantem que as mudanças climáticas aumentam a força, a frequência e a imprevisibilidade das enchentes. O opositor russo Alexei Navalny teve a condenação confirmada pela justiça nesta terça-feira. Ele vai cumprir 9 anos de prisão em regime severo por acusações de fraude e desacato. Na primeira instância, em 22 de março, o ativista, que já cumpria pena em regime normal, teve um endurecimento do regime na nova condenação. Navalny foi acusado, entre outras coisas, por uma fraude de milhões de rublos de doações para organizações de combate à corrupção. Os advogados anunciaram que vão apresentar um recurso contra a sentença. Navalny acompanhou a audiência por videoconferência da prisão de Pokrov, a 100 quilômetros de Moscou, onde cumpre a primeira condenação. Ao ser convidado a falar antes do fim das alegações, ele afirmou que despreza o tribunal, o sistema e disse que o julgamento não tem sentido. Alexei Navalny foi detido em janeiro de 2021 ao retornar de Berlim, onde passou vários meses em recuperação depois de um envenenamento que ele atribui ao presidente russo Vladimir Putin. A detenção do opositor marcou o início de uma grande repressão de todos os movimentos anti-Kremlin e meios de comunicação independentes na Rússia. E antes de encerrar, Dani, hoje é Dia Nacional do Café, a bebida mais consumida no Brasil depois da água. Dados da Associação Brasileira da Indústria do Café apontam que 9 em cada 10 brasileiros com mais de 15 anos de idade consomem a bebida. E olha, ao contrário do que muitos pensam, ela faz sim bem à saúde. Você quer uva? Não, quer café. O café nosso de cada dia é assim. Café é o dia a dia. A gente toma café todo momento do dia. Café é aconchego, é carinho. Quando a gente está em casa, que a gente toma um café, sente o cheiro de um café, a gente se sente acolhido. E o café também é saúde, como explica a nutricionista. Nos ajuda no emagrecimento, melhora o desempenho físico e mental, né? A gente já tem testes aí, até em atletas que melhoram o seu desempenho, atletas e reais seres mortais como nós, assim, que fazem academia todos os dias, ou então que fazem exercícios físicos, né? Mas isso melhora muito o desempenho, porque também ativa o metabolismo e faz com que a gente tenha um pouco mais de disposição. É mais disposição para malhar e para pensar. A doutora ressalta que, por elevar o nível de concentração, o café também ajuda no tratamento de pacientes de doenças como o Parkinson e o Alzheimer. Já tem estudos que comprovam que o café faz com que as pessoas que têm esse tipo de doença autoimune, elas conseguem sustentar por muito mais tempo uma fase estável da doença, né? Justamente pelo nível de cafeína, por manter a pessoa mais ativa, mais atenta, né? Não é à toa que muita gente já acorda com ele. É a primeira bebida do dia para acordar, levantar bem. Aquele cafezinho depois do almoço ou jantar também é uma boa pedida. Então, o que ele faz? Ele faz com que, mais rapidamente, o intestino comece a acelerar, a se mexer, a fazer com que aquele bolo fecal desça com um pouco mais de velocidade, e aí isso também ajuda aí nos pacientes que reclamam da queixa de constipação, né? E você sabia que o café também é anti-inflamatório? Ele tem um efeito anti-inflamatório devido também à cafeína presente e os polifenóis. O café é muito rico em polifenóis, que é um poderoso anti-inflamatório natural que a gente produz e também consegue consumir aí através de alguns alimentos, e o café é um deles, né? Coado, expresso, carioca, americano, cappuccino, personalizado. Quando o assunto é café, são várias as possibilidades. Agora imagine um café que é literalmente a sua cara. Bem, esse aqui é o meu. A tecnologia está nesta cafeteria localizada na Liberdade, em São Paulo. É aquela máquina de impressão 3D que imprime a imagem feita com extrato de café.
o extrato de café que ele é pulverizado na camada ou do chantilly ou da própria crema. Então é um produto totalmente consumível, totalmente seguro, né? Não utilizamos nenhum tipo de corantes e nem corantes artificiais. E é rápido ou demora? Nossa, é coisa de 5 segundos. Né? Tem o preparo da bebida e aí 5 segundos para fazer a impressão da foto. A novidade tornou o café ainda mais especial. E é muito interessante que nós tivemos até pedido de casamento aqui, né? Colocando uma frase de pedido de casamento no café. As pessoas vêm aqui realmente para um momento especial. Com certeza, para homenagear alguma pessoa especial. Até nos Dia das Mães nós recebemos vários filhos que tiveram, que estavam longe das mães e fizeram a fotografia da mãe e de forma remota eles mandaram as fotos homenageando elas. Um café diferente para um momento marcante e aquele básico para qualquer hora do dia. Mas diferente do que muitos pensam, o café não pode ser preto. O café, ele tem que ser assim, ó, marronzinho. Vamos ver se ele tá aparecendo aí. Mais claro, tá? E dentro da xícara não pode ficar aquele café preto, sabe aquela bola preta assim? O café, quando ele é muito escuro, muito preto, ele já muitas vezes passou por um processo de torra muito acentuado e isso pra gente não é legal. Isso é o que dá muitas vezes a dor de estômago, que causa um pouco de dor de cabeça, um mal-estar, eu tomei um café hoje, não fiquei legal. Muitas vezes é isso, ele se torna até um pouco agressivo, né? Um cafezinho passadinho, mais fluido, não deixa de ser um momento relax, né? E tem limite, viu? Segundo a nutricionista, 5 xícaras de 50 ml por dia é o máximo que pode ser ingerido por um adulto. E tem mais um detalhe. Eu sempre digo assim que café é café. Não é café com açúcar, não é café com mel, não é café com nada. Café é café, simples assim. A gente não adoça café. Jamais. Então, nem com adoçante, com nada. O café deixa de ser o café que faz bem quando a gente muda a estrutura química dele, adicionando qualquer coisa para adoçá-lo. Nem doce, nem amargo. Ultimamente, o café tem ficado salgado. Nos últimos 12 meses encerrados em abril, o café moído ficou quase 70% mais caro. Então a gente tem que ir atrás agora daquele café que é mais acessível pra gente, principalmente pro povo brasileiro. A gente que tem que trabalhar para poder sustentar, a gente não tem como comprar os mais caros, não. É isso, de vez em quando dá, vem num café chique desse. Ah, com certeza. Quando eu pego um dia de folga, sai com a família, a gente vem tomar um café bom, porque a gente merece, o brasileiro merece um café bom, né? E é claro que eu encerro essa reportagem com um brinde aos amantes de café, como eu. Saúde! Não temos mais tempo? Claro que eu e a Dani vamos tomar o nosso cafezinho também, né, Dani? Mas eu quero um igualzinho da Maria Clara, Sim, com ficou o meu lindo, rosto ali. maravilhoso. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça que daqui a pouquinho o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã.